Ainda em Êxodo 8, vemos o derramamento da terceira e quarta praga sobre o Egito e como elas impactaram não apenas os egípcios, mas principalmente Faraó. Quando Deus em sua soberania decide agir, não há quem o impeça. Se conseguirmos perseverar o suficiente, veremos a boa mão do Senhor agindo em nosso favor. Eu lhe convido a assistir esse vídeo até o final, porque ele tem preciosas lições para a sua vida. Nos versículos 16 e 17, nós lemos o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Antes de seguir em frente, eu gostaria de saber se você já é um inscrito. Se não, clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. E não esqueça de deixar o seu like, porque o like ajuda demais na divulgação. É uma forma de você também anunciar o Evangelho. E para ficar ainda mais conectado, basta me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Então vamos lá. Ao contrário das duas pragas anteriores, esta veio sem aviso prévio. Isso também aconteceu com a sexta praga, a das feridas, e com a nona também, a praga das trevas. É possível que isso tenha sido causado pela falsa promessa de libertação do faraó. Como punição, o Senhor envia um julgamento repentino. No versículo 16, lemos: O pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Isso era uma forma de o Senhor Deus dizer que a quantidade de piolhos seria incrivelmente grande. Essa praga pode ter sido um ataque contra Sete, o deus do deserto. Pode também ter sido dirigido contra o sacerdócio egípcio, que tanto se orgulhava de sua pureza com suas frequentes lavagens e mantos de linho. Aqui o Senhor quebrou o orgulho deles, tornando-os impuros com esses insetos irritantes. Só somos santificados de forma eficaz quando entregamos nossa vida a Jesus. Ele sim nos purifica de toda a impureza, seja no corpo ou seja na alma. Nos versículos 18 e 19, nós lemos o seguinte: Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Os mágicos, incapazes de duplicar a praga dos piolhos, admitiram que era obra de Deus. Contudo, nós devemos lembrar que em Êxodo 7, versículo 3, o Senhor advertiu a Moisés e Arão que o coração de Faraó seria endurecido. E assim foi. Faraó permaneceu obstinado e incrédulo à ordem de Deus. Há pessoas que são assim. Não importa o que aconteça, elas estão a todo momento buscando motivos ou desculpas para não acreditar. À medida que a pressão do poder de Deus aumenta sobre o Egito, os próprios conselheiros admitem que há uma força maior do que a que eles já conhecem e que Moisés e Arão estão falando a verdade. A expressão "isso é o dedo de Deus" deixa isso muito claro. Mas Faraó permanece sem querer escutar. Ele não abre mão do orgulho. Para ele, não faz o menor sentido que a maior nação do mundo de sua época se curve diante de um pastor de ovelhas e um escravo, que estão falando em nome de um Senhor que é maior do que ele, o faraó. Para ele, isso era completamente inadmissível. Nos versículos de 20 a 24, lemos o seguinte: Depois, o Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e os chãos em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhuma enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra.
Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Na quarta praga fica claro que o Senhor Deus trata seu povo de maneira diferente. Enquanto os filhos são selados para a libertação, os ímpios estão selados para a perdição. Isso demonstraria ainda mais a soberania e o poder de Deus para os egípcios. Ao observar a vida dos israelitas em Gósen, de como não estavam sofrendo com as pragas, eles poderiam ter certeza de que o Deus que os estava punindo era o mesmo que estava guardando os israelitas. O Senhor instruiu Moisés a confrontar Faraó mais uma vez no Nilo sobre a libertação dos hebreus. Se o faraó recusasse, enxames de moscas seriam enviados sobre os egípcios e em suas casas. De acordo com a descrição do versículo 24, o que atingiria o Egito seria um enxame pesado ou opressor. As moscas também eram um ataque a outras divindades egípcias. As pragas derramadas sobre o Egito são também um exemplo claro do plano de redenção geral do Senhor Deus operado em Jesus Cristo. Deus não nos criou para viver como escravos, mas como livres. Mas essa liberdade só é real e efetiva em Jesus Cristo. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos versículos de 25 a 31, lemos o seguinte: Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Sofrendo com o peso do juízo de Deus, através das 4 pragas, o faraó estava disposto a ceder um pouco. Os israelitas podiam sacrificar ao seu Deus, mas no Egito, não no deserto. Na vida haverá muitas propostas como essas, um remendo da vontade de Deus. Um lugar onde não somos impedidos de obedecer, mas não podemos obedecer plenamente. Isso era inaceitável para Moisés e também deve ser para nós. Não podemos nos conformar com aquilo que não é o todo da vontade de Deus. A segunda exigência do faraó foi permitir que eles fossem apenas uma curta distância no deserto. Essa proposta Moisés até aceitou, mas advertiu severamente ao faraó para não tentar enganá-los como das outras vezes. Essa foi uma declaração muito ousada da parte de Moisés, visto que o faraó deveria ser o modelo de justiça e verdade do Egito. Era vergonhoso para ele, o rei da maior nação no mundo, estar voltando atrás em sua palavra. De qualquer forma, Moisés manteve sua palavra e orou pelo Egito. E o Senhor Deus fez cessar a praga. Mas novamente o faraó mudou de ideia e se recusou a cumprir a sua. Muitas vezes nos iludimos, achando que pessoas que estão em evidência ou em cargos importantes da sociedade são um modelo de verdade e justiça a ser seguido, mas não. Assim como o faraó, muitas delas são oportunistas, falsas e egoístas. Tudo em que pensam é no poder e no prestígio. Que Deus nos livre de pessoas assim e o melhor, que nós não sejamos essas pessoas. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.